O Palácio do Planalto ainda guarda marcas daquele 8 de janeiro, tão tenebroso, né? A Ana entrou lá e tem uma ou outra coisinha assim para mostrar para gente, para contar para gente. Bom, você já sabe, né? A Ana, que está aqui do meu lado, foi lá levar uma pergunta para o Lula sobre essa relação aí com as Forças Armadas e sobre a chance que a gente tem, cara, depois desse fiasco de golpe aí do dia 8, de tentar mudar, né, alguma coisa na formação desses militares, resolver esse problema histórico que vem desde 1889, golpe, sabe, toda hora, a cada 30, 40 anos tem um golpe. Será que não está na hora, assim, de, entendeu? Conversar, sentar e resolver isso para que outras gerações não sofram a mesma coisa? A Ana foi lá perguntar exatamente isso, recebeu uma resposta, tal, e trouxe uns vídeos aí dos ambientes pelos quais ela circulou. Vou pôr um aqui, Ana, daí você vai me explicando o que você viu, onde era, etc. Vamos ver. A Ana estava lá e foi me mandando essas coisas. Tá sem vidro, né? Agora tem. Ué. É meio curiosa essa imagem que a Ana pegou, porque você tem um lado sem vidro nenhum, pulou, entrou. E é baixo, até eu com as minhas perninhas gordinhas pulo aquilo ali, ó. Pulou, entrou. Ó. Aí tem vidro, vidro, vidro. E uma segurança seríssima. Com detector de metal e o caralho. Olha lá. Isso é muito bizarro, assim, você tem que passar por todo um raio-x e tal, e do lado das janelas, não tem janela. Ih, rapaz. Mas como é que É é? Muita janela faltando? Você viu gente trabalhando para bastante. pôr? Como vocês podem perceber, a arquitetura modernista ela é muito ampla, muito arejada, né? Por isso que não tem nem janela ali. Não cheguei a notar assim, pessoas trabalhando ali, mas notei muita coisa reconstruída desse lado da frente, ali por onde se entra, que é meio engraçado mesmo, né? Não tem janela nenhuma, só do lado do lugar onde é o raio-x, assim, que né, uma coisa assim meio engraçada. Mas do lado de trás dá para ver que os vidros foram recém colocados. Então tem um adesivinho assim novinho, tal, o vidro tá bem novinho, mas tem algumas coisas ainda destruídas, luminária caída, assim, e é muito surreal, assim, você está dentro de um lugar, né, que é de uma arquitetura histórica muito importante, e saber que dias atrás esse lugar estava cheio de louco vandalizando tudo, assim, né? Então dá para ver ainda algumas marcas, muitos lugares onde tinha obra de arte tem tapume, né? E a indicação da obra de arte que deveria estar ali, e aí suponho que elas estejam em recuperação, assim, né? Tem uma outra sequência de imagens aqui que a Ana considerou assim muito simbólica, falou até num apagamento literal da história brasileira em função disso aqui. A Ana teve uma conversa séria comigo sobre essas imagens aqui. O que é isso aqui? Vai explicando pra gente. Olha lá, ó, a princípio é um monte de plástico colado num monte de mármore, entendeu? Num Pois é, corredor de bom pé direito. você quase não nota, isso é Tá bem na quebrado, entrada, ó. assim, né? Tudo quebrado. Entrou, passou uma parede assim, e aí a gente tem esses pedaços de acrílico colados ali. E você quase não vê, né? Porque a iluminação ali, você tem que pegar um reflexo para enxergar isso. Essa daí era a galeria dos ex-presidentes do Brasil. Então, era um lugar onde se contava, né, a história do Brasil, né? E foi completamente vandalizada, né? Nem imagino que esses caras fizeram com as fotos que estavam aí, assim, não sobrou nada mesmo, até os acrílicos ali foram quebrados. E para mim isso representa muito, né? Me lembrou, assim que eu bati o olho, me lembrou assim esse ímpeto revisionista, sabe? De apagar a história e querer destruir tudo, destruir a história do país. Para mim tá representado nessa parede, sabe? Olha, quem leu o Olavo vai entender o que eu vou dizer. É meio assim que uma representação
literal e violenta do que é o texto do Olavo de Carvalho. Isso aí é o olavismo prática, né? É uma doideira. Mas tá, a Ana passou pelos aqueles detectores de metais que a gente... Diga. Eu queria falar um negócio sobre a galeria ali. Os objetos que estavam ali, eles não são... eu imagino que eles não sejam necessariamente valiosos em si, como objetos, né? Eram fotografias, claro, deve ter um custo para sua produção, obviamente, né? Mas não são tão como objetos tão valiosos quanto as obras de arte que foram destruídas. Mas tem um valor simbólico muito grande. A violência dos golpistas com as figuras que representam, né, os presidentes do país, isso sim tem um valor simbólico enorme mesmo, né? De onde vem essa raiva, né? Se é contra a história do Brasil, é contra o Brasil. Mas vamos seguir com o tour da Ana. A Ana passou pelaquela entrada que a gente já viu, daí a galeria dos ex-presidentes fica ali perto, né? Aí participa lá da reunião, pá, com o Lula, faz uma pergunta para o Lula, a gente já mostrou isso, pá. E aí desculpa, eu fico me interrompendo. Teve aspectos muito interessantes naquela conversa, né, com a mídia ali no café, mas que já foram abordados em cortes ali, né? Muitos pontos sobre a questão do Banco Central e as críticas ao Banco Central, algumas questões como a que eu levei, e depois o Rafael Moro Martins do Intercept também levou a questão sobre os militares, algumas questões muito interessantes sobre a relação, né, de fomento e incentivo a canais, e isso é muito importante. Quando a gente fala de mídia alternativa, a gente está falando de uma galera, né? Eu falei isso antes, eu quero reforçar isso, porque teve perguntas muito interessantes sobre, por exemplo, comunicadores que vêm das comunidades, gente que trata de grupos excluídos, de grupos marginalizados, pessoas que trabalham, né, com a comunicação daqueles que precisam ter voz. Então teve também pergunta a respeito disso, como, né, que a gente pode pensar no incentivo a essas vozes também nesse cenário de comunicação digital, e teve bastante também sobre a imagem do Brasil no exterior, porque o Lula foi no dia seguinte, eu acho que no outro, para os Estados Unidos ali, né? Então isso estava no ar também, né? Como recuperar a imagem do Brasil no exterior. Mas aí continua o rolê. Muito bem. O rolê tem o almoço depois do café da manhã, onde não se comeu nada, né? É só de enfeite aquilo, não? É tudo de plástico. No café da manhã? Ninguém come, pô. Mano, come. é isso que me mata todo também. Lado, conversa séria, alguém vai comer. Você comeu ali? Não comeu, né? Não, é isso que me mata. As pessoas falam assim, não, porque vocês foram vendidos por um cafezinho, não sei o quê. Nem tinha café direito, é isso? Eu só tomei um cafezinho, um copo de suco de laranja de Brasília, seca pra caramba, assim, eu tava seca. Não estou reclamando, não, o serviço, né, do pessoal que serviu era maravilhoso ali, mas o resto, eu fui comendo umas frutinhas para não desmaiar, assim, né, de baixar a pressão e tal, mas você não consegue comer de fato, porque você está trabalhando, entende? Então você está anotando, filmando, olhando a tua pergunta, né? Enfim, é muito difícil, assim. Eu comi um pão de queijo só para dizer que eu comi um pão de queijo, de resto eu não comi nada daquele café, saí com a fome. Acompanhando o dia da doutora, parece que ela queria almoçar e não achava o restaurante, e aqui vem uma participação especial. Gente, a gente tá perdido dentro do Palácio do Planalto. A gente tá procurando restaurante, mas ó... Atenção, isso não é uma piada. Isso é um pedido de ajuda. Se alguém puder vir resgatar a gente, por favor. A gente não faz ideia onde a gente tá, é sério. A gente manda a marcação. Olha o tamanho do corredor. A gente vai voltar tudo. A gente manda a marcação do local. Por culpa do caminho do Palácio do Planalto, e olha no que deu. Tá aí uma demonstração prática de que a mídia independente ainda não sabe frequentar os ambientes do poder. Não conseguem achar nem o restaurante. E quando acha, diz que não é bom. Olha lá, ó, esse era o prato da Ana. Que troço triste, cara. Que prato triste. Ai, gente.
gente, não, sério, isso foi, a gente não tinha muito como, né, também, né, como se deslocar, vai ficar pegando Uber para lá, Uber para cá, então a gente resolveu almoçar ali, tava eu, Carlito, a Laura Sabino e a Natália Santos. E a gente resolveu tentar almoçar. Alguém falou que tinha um restaurante e tal, a gente, vamos comer no restaurante do Palácio do Planalto, né, já estamos aí e tal. E aí eu descobri uma coisa, eu preciso rever meus conceitos artísticos. Eu sou cadelinha do modernismo, assim, eu preciso admitir, adoro. Adoro arquitetura modernista, mas o Niemeyer, vamos combinar, Fih, que não é feito para humanos aquilo, né? Porque você está num ponto assim do prédio. Isso acontece em outros prédios também. O Museu Oscar Niemeyer aqui em Curitiba também é assim. Você está num lugar, você quer ir num lugar que é do lado, você tem que dar uma volta enorme, passar por 50 mil catracas. Aí as catracas não é culpa do Niemeyer, né? Mas tem que para chegar no mesmo lugar. E a gente se perdeu, ficou um tempão ali procurando restaurante, vai para lá, vai para cá, acabamos conhecendo todas as entranhas ali do Palácio do Planalto, meio sem querer, perdido, fomos tratados com muita polidez ali pelos funcionários que iam indicando para a gente para onde ir. E aí achamos aquele restaurante, e essa é a notícia bombástica que eu trouxe dessa visita. A comida no bandejão do Palácio do Planalto, vocês me desculpem, é horrível. Porra! Você foi até lá para falar mal da comida do anfitrião? Puta que pariu! Desculpa, gente, mas estava horrível aquela comida. Eu não enchi, eu tava morrendo de fome, eu não enchi o prato. Porque... É um bife aquilo ali, é um bife e um peixe. Aquilo ali é um bife? Aquilo não, mas no preto bandejão ali é um bife. Tinha os bifes mais bonitos. Você foi lá e pegou... Não, você tá de não, sacanagem. Não, tinha os bifes mais bonitos que aquele, você pegou mais cagado. Não pode ser. Tava bem difícil, sabe? O que me salvou... Aquilo no meio que é uma almôndega? É uma almôndega. A almôndega, eu achei que ela ia estar mais Mas olha as escolhas dessa mulher. Um bife... um bife, uma almôndega e um peixe. Um bife torrado, que deve ter um gosto assim de acidente aéreo. Um peixe que tem toda a cara de ter só espinha. Uma almôndega completamente perdida. Parece que só tá ali para marcar onde é o centro do prato. Uma alface mais triste que eu já vi. Parece a alface que a Xuxa comeu ajoelhada no chão. Normal. Vocês já viram a Xuxa comendo alface da terra, direto? De joelho? É aquele alface que ela põe ali. Aí o feijãozinho até que faz sentido. Feijão não tem como ser feio. Feijão é sempre lindo. Feijão com arroz é sempre lindo. Não, o arroz e feijão estavam ótimos, assim. Mas o que me salvou... O pessoal tá tirando sarro do suco ali. Isso é suco de tamarindo. Que me deixou muito feliz. Tomei 2 copões enormes desse suco, porque eu tava com fome, né? Mas também porque o suco de pano de chão, que maldade, não. Suco de tamarindo eu defendo, eu defenderei o suco de tamarindo, tava Lola, gostoso. uma vez eu apostei com um brother que se eu tomasse a louça d'água suja, ele me emprestava o som dele, o aparelho de som dele. Existiu isso, tá? Aparelho de som. Aparelho. Era o equivalente da caixinha JBL, só que você enfiava no CD. Eu bebi aquela água, estava apimentada pra cacete, bebi um copão de água de louça suja e não ganhei o som, Lola. Sério? Não ganhei o som. Agora, pergunta o que aconteceu com essa pessoa que fez essa aposta e não cumpriu. Pergunta o que eu fiz com ela. Nada, exatamente. Tá. Nada. Pelo amor de Deus. Nossa, já me deixou assustada. Não, eu só desprezei e parti para frente, porque mamãe é Oxum e Oxum não se demora onde foi magoada, só vaza. Não, entendeu? Só vaza. Eu sou de Oxum.